pauta, o Marcos Vitor, porque ele foi destaque do Ceará, mas o Ceará caiu, e o torcedor, não, o Bahia tem que aproveitar Marcos Vitor, o Bahia tem que estar com o Marcos Vitor afiado. O torcedor fala comigo no WhatsApp. E aí, torcedor? Boa noite, equipe dos Galácticos. Quem fala aqui é Laerte da Ribeira. Boa noite, Márcio, toda a bancada, agora de Casa Nova. Sucesso. O Márcio, o Bahia estreou bem, os meninos de aço, os pivetes são bola, mas esse goleiro aí não passa confiança, não. Para ajustar essa equipe aí no Campeonato Baiano, eu acho que o Bahia tem que deixar Ronaldo aí, viu? Esse goleiro aí não passa confiança nenhuma. Comenta aí e segue a líder. Olha, cara, o Dito Lopes, o Bahia começa bem, 4-2, tem que corrigir o quê? O que é que tá bom? O time é esse pro Campeonato Baiano, vai mudar? O que é que você acha, Dito? Olha, Márcio, amigos da Salvador FM, eu não vou jogar nem lá pra cima, nem lá pra baixo, como faz o torcedor, né? O torcedor, ele é muito por um jogo. De repente o cara vem aí de 5 bons jogos e quando faz uma partida ruim, o cara aponta a coisa ruim, Alguns torcedores têm muito isso. E eu tenho motivos para, nesse momento, tratar essa coisa com mais equilíbrio. Por quê? Primeiro, quantos dias o Bahia tem de treinamento? Esses caras vieram de uma maratona de férias. O que é que eles fizeram nas férias? São todos que se cuidam? Ou esses caras estavam bebendo, estavam comendo demais, não estavam treinando, não fizeram nada? E qual foi o dia que eles se reapresentaram? A reapresentação foi quando desses jogadores? Tem o quê? 5, 6, 7 dias? Aí no jogo de hoje os caras já vão matar pau, já vão ser aqueles jogadores extraordinários. Eu tô falando isso para quem jogou mal e vou falar isso para quem jogou bem. Porque de repente o cara entra e joga bem hoje, o cara de repente se cuidou mais, é um cara que estava pensando na oportunidade que ele ia ter na abertura do Campeonato Baiano, De repente foi o dia que encaixou o futebol dele hoje. Então, eu não posso dizer aqui que o Jota, que para mim foi o melhor jogador do Bahia quando esteve em campo, que o Jota vai ser titular no Bahia daqui para frente. Ou o Juan Pablo, que meteu 2 gols, bateu bola na trave, teve uma participação efetiva, jogando inclusive junto de Del. O Juan Pablo não foi ponta hora nenhuma no jogo. O Juan Pablo foi um atacante de área junto com o Del. E observamos isso o tempo inteiro. Fez um belo jogo. E lá atrás, o zagueiro Fred, que foi o melhor lá de trás. Enquanto que os 2 laterais não foram bem. O zagueiro Luiz Gustavo também não foi bem, mas o Fred se superou. O Fred foi muito bem lá atrás. Então eu não posso, minha gente, no primeiro jogo, os caras sem ritmo de jogo, com poucos dias de treinamento, a perna fica pesada, porque você exige muito da parte física do jogador, a parte psicológica, porque você vai jogar contra jogadores experientes, são jogadores jovens aí, contra jogadores experientes, no caso do time do Chiquié. Então a gente tem que ter calma. É claro que estamos apontando os erros do jogo de hoje. O Fred ficou praticamente sozinho, porque o lateral direito foi mal. Ele não é lateral, a gente tem que ter cuidado com isso também. Ele jogou improvisado ali o Marcos Vitor na lateral direita. O Luiz Gustavo, em certos momentos, perdido, principalmente no primeiro tempo. E o Zé Guilherme faltou ousadia, Um jogo como esse, que ele podia atacar mais, encostar no Furquim, ajudar, e não ajudou. Sobre o Rogério Ceni, aquilo que a gente vem falando, O Rogério Ceni, ele treina bem o time. Você vê que o time do Bahia é um time que sabe tocar bola, que se posiciona bem, que tem inversão de posicionamento. Ele escala bem o time, mas na hora de fazer as modificações, de enxergar o que está acontecendo dentro de campo. Segundo tempo, que foi que o técnico do Jiquié fez? O Rodrigo Fonseca adiantou 3 atacantes para marcar os zagueiros do Bahia. O Bahia ficou sem saída. E aí tomou aquele gol, Porque saiu mal ali do lado esquerdo e tomou um golaço, inclusive, do jogador Nael ali. Então o Rogério não enxerga isso, de abrir mais os laterais, para que o Bahia tenha uma saída melhor de trás para frente. Mas é muito cedo ainda, vamos acalmar. Vamos ver a partir de quarta-feira, o segundo jogo do Bahia, o terceiro jogo no próximo final de semana. Aí começa o ritmo de jogo e a gente vai ver o que é que esses jogadores podem render no Campeonato Baiano. WhatsApp no 94040100 99059230. Fala, torcedor! Equipe dos Galácticos, Robson de Canabrava. Foi interessante que ninguém falou de Del, velho. Del tá jogando muito. É um jogador insinuante, driblador. E graças a ele vem fazendo um papel muito bom aí. Ele e Jota. Tô ligado em vocês. Salvador! E aí, Dito? Só tem um problema, torcedor? O centroavante fez realmente os 2 primeiros gols do Bahia, participação efetiva do Del. Ele rouba a bola, leva pra frente, dribla o primeiro, o segundo tenta o chute, a bola sobra, o Jota vem de primeira, chuta e faz o gol. O segundo gol é interessante também, o gol do Juan Pablo, que ele pega a bola mais uma vez, tenta o drible, a bola sobra pro Jota, toca pro lado, o Furquim chuta, Pedrinho chuta, o goleiro larga e o Juan Pablo termina fazendo o gol. A participação boa dele agora. O centroavante, ele vive de gol. O atacante, ele tem que fazer gol pra ele aparecer. Às vezes ele não pega na bola. Nós vimos muito o Willian José fazer isso ano passado no Bahia, Não aparecia o jogo inteiro, a bola sobrava para ele fazer o gol, o torcedor morria de amores, porque o centroavante, ele vive de gol. Sobre o outro torcedor,
que fala de entrosamento. Claro, é verdade, não tem entrosamento. Márcio falou aí, quando ele abriu logo esse final de jogo aqui, e começamos a falar logo depois do jogo, o Márcio falou, nenhum jogador desse aqui, né, nenhum começou o jogo, jogou ano passado no Bahia, titular da equipe no Campeonato Brasileiro. Difícil, né, você entrosar o time só no treinamento, é por isso que eu falei, vamos esperar o terceiro, quarto, quinto jogo, aí tem entrosamento e a gente pode ver os caras jogando melhor. Dentro, Marlos Costa, o que é que você não gostou, que acha que o Bahia precisa melhorar, Marlos? Olha, Márcio, é o primeiro jogo da temporada. Eu acho que está muito cedo para que a gente possa tá trazendo diagnóstico aqui para o Bahia. Enfim, eu acho que o ponto negativo do Bahia foi o lado direito. Eu acho que o Marcos Vitor deixou muito a desejar. Poderia ter feito um pouco mais pelo Bahia. Mas, enfim, é muito cedo. No conjunto, eu acho que o Bahia foi muito bem. Deu uma vacilada ali quando o Jequié acabou fazendo o segundo gol. Poderia até ter feito o terceiro, mas depois consertou, fez o quarto gol, ganhou o jogo. Então, tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas o Bahia está no caminho certo. É o primeiro jogo, certo? Eu acho que o Bahia fez uma boa estreia na temporada, Márcio. Valeu, Nilson Luiz, aí embaixo, satisfatório o resultado, o grupo entende que vencer na estreia é importante, não, Nilson? É sempre importante começar com a competição vencendo, né? O Bahia vence o Jequié, joga quarta contra a equipe do Bahia de Feira, independente, Márcio, da força técnica, né, do poderio da equipe do Jequié, né, que é bem mais frágil tecnicamente. É sempre bom começar ganhando qualquer competição, ainda mais com praticamente uma semana de treinamento e muitos trabalhos físicos, mais do que com bola. Muito bem, você tá ligado na nossa jornada esportiva da Salvador. Agora é 92.3, galera! Salvador! Torcedor, fala com a gente no zap, torcedor! Não sei o que é que Rogério Ceni não vê nesse volante meia que joga de cabeça em pé, chamado Jota. O cara é craque de bola. Todo ano ele sempre se destacou no Baiano. Pode botar o time reserva, o time titular e ele se destaca. Bom, Dito, diante disso, eu quero as estatísticas que você vai ver na tela, pra gente comentar e você fazer uma avaliação final do que houve no jogo. 65% de posse de bola do Bahia. 63, desculpe, 63. 37 pro Jequié, 63 a 37. Total de chutes, 12 pro Bahia, 8 pro Jequié. Chutes a gol. 8 a 5, Bahia teve mais. Escanteios, 11 pro Bahia, 2 pro Jequié. Impedimentos, nenhum pro Bahia, 2 pro Jequié. Cartões, 2 amarelos pra equipe visitante. Ataques no geral, 97 do Bahia, 67 do Jequié. Chutes pra fora, 4 do Bahia e 3 pro Jequié, Dito. Olha, Márcio, vejam que pelos números vocês veem que o Bahia foi muito melhor do que a equipe do Jequié. Não poderia ser diferente, né? O Nilson trouxe aí que o Jequié jogou amistosos, que ganhou do Bahia de Feira, que ganhou de Jacuipense, essa coisa toda, mas é diferente. O Bahia, mesmo sendo um time jovem, um time novo, se você parar para analisar, mesmo sendo jogadores que não jogaram o Campeonato Brasileiro, talvez 2 ou 3 jogadores do Bahia aqui paguem toda a folha aí do time do Jequié. São jogadores que têm muito mais trabalho, né? São muito mais trabalhados, têm muito mais condição no centro de treinamento do Bahia do que do Jequié. Então o Bahia tem que ser superior mesmo do que a equipe do Jequié. Sobre Jota, é bom dizer ao torcedor o seguinte, o Jota do Bahia, ele foi emprestado ano passado, se eu não me engano, jogou, depois Nilson, se puder me esclarecer aí, jogou a Série B ou foi a Série C, ano passado foi a Série B que ele jogou no ano passado, e não conseguiu ser titular, foi para um time menor, se não me engano, Londrina, não conseguiu ser titular. Então assim, é claro que o cara chega aqui, ele está ambientado no time do Bahia, já tem mais experiência, foi um jogador que já esteve jogando com o Rogério Ceni, lá no início, vocês lembram, né? Depois perdeu o espaço na equipe principal do Bahia, até porque era Campeonato Brasileiro. Então assim, é um bom jogador, tem qualidade, tem, mas não é essa pressão de vai botar, porque a gente sabe como é o torcedor. De repente agora tá querendo que vai botar, no próximo jogo o cara acaba errando o lance ali, já esquece com tudo isso. Então vamos aguardar, vamos esperar um pouquinho, vamos deixar fluir o Campeonato Baiano, que esses jogadores ganhem corpo, né? Ganhem confiança para a sequência do campeonato, para poder ter oportunidade no Dito, Campeonato Brasileiro. Fala nisso. O Jota foi emprestado ao Criciúma de Santa Catarina, mas sequer chegou a jogar no time principal. Ele fez apenas parte de um jogo com o time reserva do Criciúma, mas não conseguiu jogar no time de cima do Criciúma. É o que a gente fala, sabe, Márcio? Aí o torcedor quer que seja titular no Bahia no Campeonato Brasileiro. Calma, torcedor, não vai queimar etapas, vai queimar o jogador dessa maneira. Antônio S está aqui dizendo que o Bahia precisa contratar um goleiro. Muitas críticas a João Paulo hoje, Márcio Martins. Também tem mensagem aqui para Marlos Costa, de Edilson Rocha. Ele fala, pelo amor de Deus, Marlos, você falando de Marcos Vitor, o cara jogou improvisado de lateral, o cara foi destaque jogando no Ceará de zagueiro, Márcio. Xiii, pra você aí, ô Marlos. Mas eu disse que ele poderia ter dado mais como dentro de campo.
independente de estar sendo improvisado ou não, foi o mais fraco do Bahia. Eu não é a tenho minha opinião. proposição para defender Marlos, não. Me desculpe, Márcio. Mas assim, você mesmo sabe, Márcio, que a gente vem tratando dessa coisa do Matheus Bahia, por exemplo, né? Eu tô dizendo, Matheus Bahia jogou lá no Ceará e foi... Gente, há uma diferença enorme, sabe? Há uma diferença enorme de você jogar no Ceará, olha o elenco do Ceará, olha como é o Ceará, de você jogar num time como o Bahia, um time de massa, que a cobrança é muito grande. Então, assim, o Marcos Vitor ele vai ter que provar e muito que tem condição de jogar no Esporte Clube Bahia, porque até agora ainda não deu prova que pode ser titular do Bahia. Fala aí, torcedor. Márcio Cachorro Velho, boa noite, meu irmão. Cachorro Velho? É de cair com carinho. Gostei do que eu vi, viu? Gostei do que eu vi, né? Questão de esquema tático, mas a vontade dos meninos, alguns aparecendo, outros meio apagados, mas é início de temporada. Agora, o que esse rapaz falou aí é pertinente. Ele tem que ter muito cuidado com o negócio de goleiro aí, que eu não levei muita fé em João Paulo, não. Mas vida que segue. Marco Bahia, Tupá, Lago do Tanque. Lulu, excelente trabalho aí, tudo de bom, viu? Show de bola, hein? Obrigada, beleza. amigo. Moisés Santiago, ligado na Salvador FM. Obrigado, Moisés. Vixe, não vou dar conta, não. Nilson Luiz. Cachorro E o velho. Bahia durante essa semana. Quem é cachorro velho, mano? Você. Ele disse você que é o cachorro velho. Não, ele falou cachorro velho, não. Ele falou você é o cara velho. Cachorro velho. Cachorro velho, não. Ora, pra cá. Old dog. Ó, no Bavi vai ter fogo cruzado 1h30, viu? Quero nem saber. Agora, se os times botam o reserva, eu vou ficar quieto de 7h30 da noite? Mas não, meu irmão. Nilson Luiz e o Bahia, Nilson. Olha, Márcio, o Bahia volta a jogar na quarta-feira, às 19h15, lá no Jodilton Souza, em Feira de Santana, diante do Bahia de Feira. E no próximo final de semana pega o Galícia, sábado, dia 17, às 16 horas, aqui na Arena Fonte Nova. Lembrando que o garoto Sidney poderia ter atuado hoje, mas com dores no joelho ele acabou sendo vetado. O Calixandre e o Cauli, Márcio, eles estavam suspensos, eles foram expulsos naquele último Bavi do Campeonato Baiano, naquela briga generalizada após o jogo, cumpriram no dia de hoje, também não viriam para o jogo, porque o Rogério Ceni não trouxe os principais atletas para essa partida, e o Bahia também confirmou a venda por 1,5 milhão do zagueiro Vitor Hugo para o Atlético Mineiro durante esta última semana, com bônus e metas que o Bahia pode receber até 6.400.000 reais. O Jonathan Marinho, um garoto da base, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-16 e vai fazer treinamento no final deste mês na Granja Comari, em Teresópolis. Juan Pablo, contrato prorrogado até o final de 2030, e o garoto Lian, que esteve no banco hoje, contrato prorrogado até o final de 2028. Beleza, valeu, Nilson Luiz, valeu, maravilha. Olha, Luana já tá dizendo que amanhã é por conta dele, viu? O café Por da quê? manhã. Eu, você, Eita, Calheiros e Ana delícia, Paula. nem vou o tomar do café em toda casa, hora. então. Café do toda hora. Beleza, não vou nem tomar café, não vou comer mais a partir de agora. É que a conta dele... Ave Maria. Diz que o tio deu, Márcio, meu tio polícia, já livrou ela de ser preso. Vixe Rapaz, não Maria, brinca isso peraí não. que ele saiu aqui Brinca agora, isso ele não não. viu isso. Vamos lá, galera, beleza? Dito Lopes, um grande abraço pra você. Destaque final, Dito. Destaque final, Márcio, com todos os problemas que a gente tem que apontar, o nosso trabalho, né? O Bahia foi bem, né? 4-2, venceu na estreia do campeonato. São jovens enfrentando jogadores mais experientes que já vinham treinando aí desde novembro. Jogaram 3 amistosos. O Bahia voltou aos treinamentos agora, tem 5-6 dias. Então, vencer por 4-2 na estreia do campeonato é muito bom. Foi muito bom para o Bahia. Dá um passo assim, é muito legal para a sequência do campeonato. O líder aí da sua chave, pelo menos por enquanto. E que se mantém a tendência é melhorar com o ritmo de jogo. Um grande abraço a todos. Valeu aí pela primeira transmissão aqui do Jogo do Bahia, pela Salvador FM. Até mais. Um grande abraço. E terça tem mais transmissão, quarta também. Obrigado, Veloso. Um abraço pra você, Veloso. Luana, um abraço pra você. Boa noite, Luana. Um beijo, Márcio, um beijo a todos os torcedores que acompanharam aqui mais uma jornada esportiva da gente. Obrigada, viu? A todo mundo que baixou o aplicativo da Salvador FM, a todo mundo que estava escutando a nossa equipe. Semana que vem a gente está de volta, semana que vem não, nessa semana já, porque domingo já é início de semana. E obrigada, viu, pela audiência de todo mundo. Um beijo no coração de vocês.